Muito bem, pessoal. Então vamos à nossa aula aqui de emergências oncológicas. A gente vai passar por 4 temas, tá? Sempre eu vou tentar exemplificar com um caso e a gente vai tentar desdobrar em cima dele todos os conceitos. Uma segunda situação de emergência oncológica. Imagina um paciente aí que é tabagista, um histórico de tabagismo, e ele chega para você falando assim, estou com um inchaço no rosto, meu braço direito está inchado. Isso vem evoluindo aí nas últimas semanas, e 2 meses já com uma história de tosse seca, que poderia ser muito bem uma bronquite crônica nesse cara, né? E aí, você está examinando esse cara e você vê um aumento muito grande da vascularização superficial dele, o sistema venoso dele todo dilatado, de fato o braço direito do cara parece a perna dele, e você radiografa o pulmão dele, e olha só o que tem lá dentro, uma baita massa torácica, né? Isso aqui é um quadro típico e claro de síndrome de veia cava superior. Tá? Edema de face, edema simétrico em membros inferiores, esse aumento de vascularização no tórax. E nesse paciente com história de tabagismo, você vai pensar que a primeira, a segunda e a terceira hipótese são câncer de pulmão. Bom, a síndrome de veia cava superior, obviamente, a maior parte dos casos está associada a um tumor intratorácico, tá? De novo, assim como na compressão medular, que é o crítico, em 60% dos casos é a hora do diagnóstico do câncer do paciente, que é a parte ruim. Então, 6 em cada 10 casos de síndrome de veia cava, o cara não sabia que tinha câncer. Ele chega para você, essa é a manifestação inicial que leva o cara para o pronto-socorro. Tá? Síndrome de veia cava superior não é causada só por câncer, tá, pessoal? 15 a 40% dos casos podem ter outras causas. É óbvio que, dependendo da história, o câncer fica evidente, como nessa aqui, mas eu tenho algumas outras situações. Quais são elas? É só para saber, são bem menos comuns. Trombose por catéter venoso. Onde é que a gente vê muito isso? Aqueles pacientes em fase inicial de diálise, usando Shiley, que ficam trocando de acesso o tempo todo porque tem perda de acesso, o cara começa a ter muita trombose do sistema vascular superior, e ele pode gerar uma síndrome de veia cava por conta disso. É mais incomum e a gente vê isso mais naqueles pacientes dialíticos, ainda não fizeram fístula, né? O cara passa a Shiley de um lado, trombosa, perde, passa do outro. Essa manipulação do sistema venoso pode gerar uma trombose imensa, é daqueles casos que você vê assim, começa a perder acesso, não tem mais onde passar acesso para dialisar. Outra coisa é fibrose por radiação, isso também é evento tardio em paciente já com câncer torácico que está fazendo radioterapia, menos comum. Isso pode acontecer, é raríssimo, mas pode acontecer num grande aneurisma de aorta torácica. É raro, mas pode. E é uma coisa que hoje em dia a gente não vê, mas na década de 80 e 90 isso aqui era comum, que é mediastinite por histoplasma capsulatum em paciente HIV. Eles faziam uma massa infecciosa dentro do mediastino, isso gerava síndrome de veia cava, hoje é menos comum. Dessas 4 causas aqui, eu acho que o que é mais importante lembrar, porque é o que a gente vê mais na prática, é a trombose associada a catéter venoso nesses pacientes dialíticos que ficam trocando de acesso o tempo todo por perda de acesso. Muito bem. Quando eu estou falando dos cânceres, quais são os mais comumente associados? O câncer de pulmão não pequenas células, 50% dos casos. Os outros 25% são câncer de pulmão pequenas células. E sobram uns 10% para os linfomas. 1 em cada 10 é linfoma, o resto praticamente é câncer de pulmão. Tá? Lembrar que 2 a 4% dos pacientes com câncer de pulmão e linfoma vão ter isso. Tá? Então não é a totalidade dos casos, mas a gente viu que 6 em cada 10 vão chegar para você com a síndrome de veia cava já de cara, e você vai ter que suspeitar que é uma dessas 2 coisas. Tá? E como eu falei, né, só para ressaltar aqui também, que é um outro dado epidemiológico, 10% dos cânceres de pequenas células, que são 1 em cada 4 casos, chegam com isso. Por que esse dado está aqui? Porque normalmente o pequenas células é o mais agressivo, a evolução é mais rápida. Esse cara que é o que comumente chega sem o diagnóstico prévio. Ele não tinha uma doença evoluindo a ponto de ele ter procurado serviço de saúde antes. Então, por isso que é o problema, e a gente sabe que é o mais agressivo, com prognóstico mais complicado. Tá? Esse paciente chega com o que para você? Com certeza com algum grau de dispneia, mas isso a gente vê muito mais relacionado ao próprio fato de eu ter um tumor dentro da cavidade torácica, e como a gente viu, a maior parte é câncer de pulmão, então eu tenho o parênquima pulmonar que está obstruído, ocupado por câncer, então ele está perdendo área de troca, ele está todo chuntado,
É comum que venha a ter estridor, tosse, rouquidão, disfagia, às vezes por compressão de nervo laríngeo, às vezes por obstrução parcial de traqueia ou de brônquios, ou até da região da laringe. Muito edema de toda a região superior, então vai pegar face, eventualmente crânio, algum dos membros superiores, dependendo da localização, né, da região tumoral. E em casos mais graves, também por conta de dificuldade de retorno venoso, o paciente chega a ter edema cerebral e até herniação ou AVCI, dependendo do que está comprimindo, porque às vezes pode ter compressão do arco torácico, e aí você comprime carótidas, inclusive, são casos mais raros, mas são gravíssimos. Todo paciente em síndrome de veia cava a gente vai entender como uma urgência, ou seja, não é que eu preciso tratar agora, mas eu preciso tratar já daqui a pouco. Eu considero emergência, esse cara está morrendo da síndrome de veia cava em duas situações. Quando eu tenho edema de laringe, isso a gente vai ver como manifestação o estridor, porque está obstruindo a via aérea alta, ou seja, esse cara vai morrer já já. Ou quando esse cara já está com essa situação de sistema nervoso central afetado, com edema cerebral por dificuldade de retorno venoso. Estas duas situações, esse paciente está morrendo da síndrome de veia cava. Aqui a intervenção é imediata e eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença na intervenção. Aqui, só para mostrar para vocês uma forma de demonstrar a gravidade e só para vocês verem o que vocês vão ver com mais frequência quando estiverem diante de uma síndrome de veia cava. Aqui é uma forma de você classificar a gravidade, né? Ou seja, a síndrome de veia cava fatal é menos de 1% dos casos, 10% dos casos os pacientes são assintomáticos, você descobre sem querer que o cara tem uma massa torácica, e se você fizer uma tomo, você vai ver que tem obstrução do sistema venoso dentro do tórax. Mas 75% dos casos se concentram aqui, entre sintomas leves ou moderados. Tá? Isso é bom para a gente, porque em geral, então, 7 a 8 dos casos que você vai ver na vida, entre cada 10, vão estar nesse grupo, ou seja, não está naquela situação de estridor, do coma, então você tem tempo de tratar. Você vai internar esse cara, vai fazer algumas medidas iniciais, dá tempo de chamar um suporte de uma área oncológica, de uma radioterapia, que a gente vai discutir o que a gente vai fazer. Então, esse é o alento que eu conto para vocês. A maior parte dos casos vocês vão pegar, vai estar com edema, pletora facial, um grauzinho de cianose, tá? Um pouco de tosse, disfagia por uma compressão, mas que não é uma compressão grave. É só para deixar vocês tranquilos que a situação de correria vai ser menos comum, que na correria eu vou mostrar o que a gente faz. Bom, só para concluir a questão do diagnóstico, obviamente o raio-x é o exame de triagem inicial e que a gente vai ver alterado na maior parte dos casos mesmo, né? E a tomo de tórax, se você precisar concluir, obviamente ela tem uma especificidade muito maior, uma sensibilidade muito maior, principalmente se você quiser tentar diferenciar esse tumor logo de cara, porque você faz uma tomo, principalmente uma tomo contrastada, você já consegue separar se é um câncer de pulmão ou um possível linfoma, porque a localização é um pouco diferente, o aspecto é um pouco diferente na tomo. Eventualmente, com a própria tomo, você já fala, isso aqui é uma coisa ou outra, porque a gente vai ver que entre algumas das medidas que a gente usa, que é a corticoterapia, ela faz sentido no linfoma, mas não faz nenhum sentido no câncer de pulmão. Ele não enxuga o câncer de pulmão, mas ele enxuga um pouco o linfoma, você consegue controlar o sintoma logo de cara. Tá? Venografia era uma coisa que se fazia antigamente, hoje a gente não faz mais, ressonância não é custo efetivo, diferente da compressão medular, e obviamente, sempre que possível, progredir rapidamente para uma biópsia. Principalmente se você estiver diante de um câncer de pulmão, isso pode diferenciar o tipo de quimioterapia que você vai fazer, porque a corticoterapia não vai ajudar. Tá? De começo, esse paciente sempre fica com a cabeceira elevada, a gente só vai anticoagular pacientes de síndrome de veia cava, que é uma coisa que muita gente fala, vou anticoagular o cara. Você só anticoagula se a causa da síndrome de veia cava for trombose, gente. Se for uma compressão extrínseca de vaso, não faz o mínimo sentido anticoagular, e eu vejo muita gente anticoagular, não se faz. Tá? E o corticoide, que muita gente também indica, lembrar que o corticoide vai ter um papel de diminuir edema celular, o edema perilesional, se eu estiver diante de um linfoma. Se eu estiver num câncer de pulmão, não faz sentido nem do ponto de vista fisiopatológico dar esse corticoide. Tá? Eventualmente, se o cara tiver com uma via aérea obstruída, que é aquela emergência que a gente viu, e você ainda nem sabe qual que é óbvio que é melhor você dar, na dúvida de. Porque pelo menos já começa a fazer algum efeito do ponto de vista de diminuição local da massa, já que ele está morrendo, você não vai ficar se preocupando se é uma coisa ou outra, aí você pode dar o corticoide. Ok? E, obviamente, o tratamento definitivo é sempre com quimio e rádio. Como a gente viu que 75% dos casos chegam numa situação leve a moderada, dá tempo
desse cara ser biopsiado e eu começar o tratamento definitivo, tá? E por que isso é importante? Se eu tiver num linfoma, eu já posso começar a dar o corticoide, mas no câncer de pulmão eu vou preferir a radioterapia. Em 3 dias esse cara já melhora. Se eu começar a radioterapia, em 3 dias esse cara está bem, na pior das hipóteses, tá? 78% dos casos de pequenas células melhoram completamente em até 2 semanas, de todos os sintomas, tá? O detalhe é que a recidiva também não é pequena, quase 20% dos pacientes vão ter recidiva. A quimioterapia ela até pode entrar em paralelo, mas normalmente ela leva mais tempo para fazer efeito, por isso que na urgência é radioterapia. Então, se você não tem a rádio disponível, um serviço disponível, é o que você vai ter que tentar correr atrás, alguma referência, se você não tem uma referência estabelecida para o seu hospital. E aí, nas situações de vida ou morte, só tem uma conduta possível. E aí, por isso que eu falei que a sorte é que pouca gente chega assim na porta do pronto-socorro, porque você depende de um serviço de hemodinâmica que vai saber fazer isso aqui, que é botar um stent venoso. O sucesso é praticamente definitivo, que aquele cara que está morrendo, ele precisa desobstruir rapidamente os vasos, então eu só consigo fazer isso abrindo aquela veia forçadamente de dentro para fora. Tá? O volume de complicações não é pequeno, 3 a 7%, né? Tem migração do stent, porque diferente de um stent que eu vou colocar numa artéria, que eu tenho uma placa, aquele stent adere naquela placa ateromatosa, na veia eu não tenho isso. Eu estou fazendo só um fenômeno mecânico mesmo de tentar expandir ela com um monte de massa ali em volta. Tá? E recomenda-se, porque aumenta a chance de trombosar, porque eu tenho um corpo estranho dentro da veia, eu dar antiplaquetário de forma associada para esse stent, só para ele não fechar enquanto eu começo a fazer o tratamento, que vai ser a rádio, eventualmente a químio, que é o tratamento definitivo. Que aí sim eu vou enxugar a massa, porque esse stent vai estar lá segurando o vaso aberto com um monte de massa comprimindo aquela região. Então é isso. Grosso modo, você vai tentar otimizar a radioterapia para esse paciente. Uma suspeita de linfoma, obstrução de via aérea, você até pode começar o corticoide, e nessa situação de edema cerebral, obstrução de via aérea, se possível, é o tratamento de escolha, você depende de um serviço de hemodinâmica para fazer, é botar um stent na região venosa para salvar a vida desse cara, e aí você começa rádio, químio, etc. Opa. Aqui é só para mostrar para vocês uma situação aqui, né, o cara na hemodinâmica, a venografia, aqui o vaso está todo fechado praticamente, né, tem um filete de sangue passando, aí bota o stent, desobstrui aqui essa região, o retorno venoso melhora, a sintomatologia começa a melhorar rapidamente, em poucos minutos o paciente já começa a ter melhora. Tá? Então, de síndrome de via cava, acho que o que é mais importante é fixar isso. Até mais do que na compressão medular, muitos casos vão chegar para você com a síndrome de via cava sem ter o diagnóstico de tumor, são 6 em cada 10. A maior parte é câncer de pulmão, uma menor parte é linfoma. Você tem aí, além de radiografar, eventualmente fazer uma tomo contrastada para ter mais precisão se é uma coisa ou outra, levando em conta que se a maior parte dos casos você tem tempo de fazer essa tomo, você vai pensar em corticoides, se eu já estiver pensando num linfoma, que te ajuda a controlar sintoma, mas para um câncer de pulmão você vai focar na radioterapia. E naqueles casos gravíssimos, a opção é hemodinâmica com stent venoso, com um antiagregante plaquetário para isso aí não trombosar enquanto você começa o tratamento definitivo. Ok? Terceiro grande problema aqui das nossas emergências oncológicas, vamos exemplificar com essa senhora aqui de 62 anos, que ela vem rebaixada ao pronto-socorro com história já de 2 dias, que foi piorando. Ela faz segmento por câncer de mama, não fez químio nas últimas semanas, para você pensar numa neutropenia febril, alguma coisa assim. Você já pede alguns exames aqui para ela, que basicamente vem tudo normal. Mas um cálcio iônico elevado de 8,6. Isso é bem elevado. Tá? Então ela tem uma hipercalcemia. Muito bem, vamos ver o que a gente vai discutir aqui da hipercalcemia. Hipercalcemia, diferente das outras duas coisas que eu comentei, é muito mais comum. Tá? Praticamente 1/3 dos pacientes com câncer vai evoluir com hipercalcemia em alguma fase do seu tratamento ou do curso da doença. Mama é o nosso grande ponto alto em termos de hipercalcemia, e mama é muito comum, então a gente vai ver muito paciente com hipercalcemia. Os SECs, de uma maneira geral, não importa a origem do SEC, mieloma múltiplo e linfoma. Mas lembrar que assim, mama é o mais comum, então é onde você vai mais ver hipercalcemia são nas mulheres.
para o próximo aqui. Só para deixar claro algumas questões aqui do ponto de vista das causas, 80% das vezes, o que acontece? Ai, fugiu meu slide aqui. Ah, lá está tudo bem. Em 80% das vezes, o que vai acontecer é que o tumor, ele produz um PTH endógeno, que não é igual ao seu PTH, tanto que a gente chama de o related PTH, tá? Então, você vai forçar a produção de cálcio com essa produção de PTH. Então, é o cara assim, eu vou dosar PTH no paciente, não adianta. O PTH não vai vir aumentado porque não é o seu PTH natural, tá? E a vitamina D também não vai aumentar. Então, se você quiser fazer uma triagem na hipercalcemia, a maior parte das vezes, você não vai ter nem PTH, nem vitamina D aumentada, porque o tumor está produzindo um PTH próprio. Ok? Onde isso acontece? Em todos os sexos, praticamente. Obviamente, no câncer de mama isso acontece, que é o nosso mais comum, mas acontecem aí também em linfomas, leucemias, tá? Mas destaque isso, no SEC, no câncer de mama, isso aqui, em 80% das vezes, é o problema. É esse PTH produzido pelo tumor. Opa, passou um monte aqui. Deixa eu voltar. Os outros 20%, grosso modo, vêm de meta. Meta que está destruindo o osso, meta osteolítica. E aí eu começo a liberar citocina no local, o osteoclasto fica hiperestimulado e ele começa a comer osso, e é isso que acontece, cai cálcio na circulação. Ele está destruindo massa óssea, cai cálcio na circulação. Onde mais acontece isso? Nas metástases de câncer de mama. Então o câncer de mama ele tem dois grandes problemas, por isso que ele tem muita hipercalcemia. Porque ele tem muita produção de PTH no tumor, que não é o seu PTH normal. Além disso, como ele é um câncer que é muito metastático e tem muita afinidade por osso, ele, além disso, começa a destruir massa óssea, então geram hipercalcemias muito elevadas. São normalmente casos bastante graves quando a gente está com câncer de mama. Tá? De novo, pode acontecer também em linfoma, leucemia, mas não é o comum, é muito mais no câncer de mama por conta das metas. Opa. Ainda existe um pouco de produção tumoral de vitamina D, isso é incomum, é menos comum, tá? Isso acontece mais em linfócito e macrófago, quando está estimulado por citocinas do tumor, ok? E aí, obviamente, a vitamina D ela aumenta a reabsorção intestinal e óssea de cálcio, que é o que a vitamina D faz, então eu tenho células ali que estão estimuladas pelo tumor a produzir. Isso é mais comum nos linfomas. Aí já vem uma dica. Como isso aqui acontece em linfoma, a gente vai ver que o corticoide, ele inibe essa atividade linfocitária e macrofágica, por consequência, essas células param de serem estimuladas pelas citocinas do câncer a produzir vitamina D. Então, quando a gente estiver falando do tratamento, já guarda essa informação. Corticoide vai fazer muito sentido quando eu tiver uma hipercalcemia diante de um linfoma, onde isto aqui é um mecanismo comum. Tá? Essa produção de vitamina D por células do nosso sistema de defesa. O corticoide vai inibir essa atividade celular e, por consequência, vai conseguir baixar a hipercalcemia. Mas isso vai fazer sentido nos linfomas. Tá? E ainda existe, que é raro só para citar, porque já que estamos aqui, o tumor pode produzir PTH. Isso é raríssimo, e aí se você dosar o PTH do paciente, ele vai vir elevado. A gente vai ver que, em geral, na hipercalcemia, se você tem nitidamente um quadro de câncer, você não perde tempo dosando vitamina D e PTH. Por quê? Porque a gente não vai mexer nessas coisas. A não ser que você esteja investigando um caso de hipercalcemia num paciente que está ambulatorial, e que não é o mais comum da gente ver, aí sim você vai tentar progredir a investigação para saber o que está acontecendo, mas em geral a gente já viu, 80% dos casos é o tumor que está produzindo um PTH que se você dosar não vai vir alterado. Então a gente não perde tempo no diagnóstico. A gente vai assumir que é uma hipercalcemia maligna desde que o quadro clínico seja compatível. Ok? Bom, qual que é o pepino da hipercalcemia? É que é um quadro clínico que é tiro para todo lado. Acontece um monte de coisa, você tem que ter um grau de suspeita muito grande para pensar na hipercalcemia, porque ela gera desde diabetes insípidos nefrogênico, tá? Aquele cara que está urinando um monte, está com um monte de sede, pode dar nefrolitíase com o quadro de dor, pode gerar uma acidose tubular distal com alteração eletrolítica, dá lesão renal,
Mas o que é mais comum é o paciente vir com um quadro de sistema digestivo meio inespecífico. Náusea e vômito, constipado, né? Tem casos raros, mas onde isso acontece por conta de depósito de cálcio em duto pancreático, o cara vem até com pancreatite, então vem uma dor abdominal e aumenta a disposição do paciente a abrir uma úlcera. Então, geralmente é um quadro digestivo, sintomas digestivos são mais comuns, ok? Mas vamos em frente. O que mais que o cara pode ter? Um mal-estar geral por fraqueza, né? É comum o paciente vir com confusão mental e um marcador muito clássico, que esse também é bastante comum, que te ajuda, se você fizer um eletro, cálcio para cima, QT para baixo. O QT curta, tá? E, em geral, esse paciente vem mais bradicárdico e hipotenso por efeito do cálcio. Então, o que eu quero que vocês lembrem? É um quadro de sintomas digestivos meio inespecíficos, alteração de nível de consciência, alteração eletrocardiográfica. Tenta lembrar disso como as coisas mais comuns para você tentar fazer o diagnóstico. Como a gente viu, 20 a 30% dos pacientes com câncer vão ter. Então, é mais comum que você veja um paciente já com diagnóstico, na evolução da doença, tendo isso, porque, em geral, são tumores maiores, de massa maior, mais avançados. Aqui é só para exemplificar para vocês, um elétrico nitidamente o QT curto, né? Você vê que a onda T já nasce aqui praticamente no final do QRS, e se você tiver dúvida, calcula o QT corrigido, que vai estar nítido. Mas normalmente é visual, assim, tá, gente? É bem visual mesmo. O que eu faço com esse paciente? Eu preciso fazer o cálcio sair dele. Então, o grosso do tratamento é você estimular a diurese. Então, é hiperidratar, tá? Que só de fazer isso, o rim, como é um rim, na maior parte dos casos que vai estar normal, ele vai expelir esse excesso de cálcio, só de eu estimular com hiperidratação, tá? Sugere-se aí que a gente faça 200, 300 ml hora de soro fisiológico, continuamente e monitorando se a diurese está boa, não precisa passar sonda, basta ver se o paciente está pedindo para ir no banheiro, etc e tal, tá? E em algumas raras situações você vai precisar de dar diurético. Não é necessário dar diurético, a não ser que seja um paciente com risco de fazer um edema pulmonar, principalmente se for um cardiopata, já um doente renal crônico. Senão você não precisa do diurético, basta estimular a diurese, esse cálcio vai cair só pela excreção natural, tá? Muito bem. Dito isso, o que mais que eu posso fazer para baixar rapidamente o cálcio? Porque tem um detalhe, eu vou começar a hidratar, esse paciente não vai urinar 5 minutos depois, vai levar algumas horas para esse estímulo da hidratação começar a fazer ele urinar. E ele está sintomático, eventualmente com sintomas mais graves. Bom, o que eu posso fazer que baixa rapidamente, controla rapidamente esse cálcio, apesar de eu não poder usar isso como medida definitiva, porque enquanto eu não excretar cálcio, esse cálcio está elevado. É dar calcitonina, é hormônio contrarregulatório, tá? Apesar de ser um PTH anômalo, a calcitonina funciona aqui porque ela estimula essa excreção renal também e vai diminuir a parte da reabsorção óssea, que a gente viu que em 20% dos casos, principalmente na mama, é um fenômeno bastante comum. Como é que a gente dá a calcitonina? Não adianta dar a nasal, porque as doses são baixíssimas. Eu vou dar uma dose de 4 a 8 unidades, 2 a 3 vezes ao dia, no máximo 4 vezes, 2 a 3 vezes é o suficiente. Ela começa a agir muito rápido, com 4 a 6 horas esse cálcio já começa a ser controlado, e o efeito dela persiste por até uns 2 dias. Qual que é o detalhe da calcitonina? Não adianta você ficar dando sem parar. A calcitonina que a gente usa é uma calcitonina derivada de salmão. Você está dando uma proteína de um peixe para um mamífero. Se você der demais, você pode estimular fenômenos anafiláticos. Então a gente usa por no máximo 1, 2 dias, que é o tempo da diurese do cara estar estimulado para ele excretar cálcio, só para manter esse cálcio controlado. Controla rápido? Controla, mas não dá para usar direto até que o cálcio esteja completamente excretado e normalizado. Eu uso nos primeiros 24, 48 horas de tratamento para estabilizar esse paciente. Tá? Corticóide, como eu falei para vocês, que veio a dica, né? Tem que ter uma produção de vitamina D por linfócito, por macrófago, isso normalmente acontece no linfoma, por estímulo de citocina, então o corticóide vai fazer sentido aqui. A gente dá uma dose meio fixa, tá? 40 a 60 miligramas de prednisona, normalmente por uns 5 dias é suficiente. Esse efeito modulatório que a corticóide tem acaba durando algumas semanas, ou seja, dá mais do que tempo de reverter as coisas. Qual que é o problema do corticoide? Diferente da calcitonina, eu não consigo ter um efeito imediato com ele. Então é uma droga para manutenção desses pacientes, e não para controle da emergência.
tá? Então não adianta você dar o corticoide sem fazer o resto. No máximo isso aqui vai manter os níveis de cálcio alto nas próximas semanas, se for um paciente elegível para isso, como no caso de um linfoma. E aí tem o tratamento definitivo, que são os bifosfonados. Então assim, o que é a minha escolha para tratar rápido? É hidratar e dar calcitonina. Mas o que é a minha escolha para salvar a vida desse paciente, para bloquear o fenômeno em si? É dar bifosfonado. Ele também não vai resolver na hora, por isso que eu tenho que hidratar e dar calcitonina, mas essa é a droga de escolha para salvar o cara no longo prazo. Tá? Obviamente o bifosfonado ele diminui a reabsorção óssea para o osteoclasto, isso age tanto naquele mecanismo quanto no próprio mecanismo estimulado pelo PTH. Ele começa a agir, gente, normalmente depois de 2, 3 dias da dose. Então, por isso que a gente fala que assim, não adianta dar o bifosfonado isoladamente, que não vai salvar a vida do paciente na hora da emergência. E ele tem um efeito duradouro por várias semanas. Tá? O único risco dele é que em pacientes que têm hipercalcemia refratária, que eventualmente você tem que repetir doses ambulatorialmente, aumenta o risco de osteonecrose de mandíbula. Não me perguntem por que da osteonecrose da mandíbula. Ninguém sabe, mas dá na mandíbula. Que raio, por que dá na mandíbula, até hoje eu não descobri quem descubra. Mas acho que até essa pergunta já está... Deixa ser na mandíbula. Tá? O único problema é você ajustar a dose se o paciente já for um renal crônico, principalmente com clearance mais baixo. Que aí você não pode dar muito bifosfonado, senão você termina de fritar esse rim dele, porque é uma droga que pode ter potencial de lesão renal. Qual deles a gente dá? A gente tem 2 bifosfonados que em geral a gente usa. Tem o pamindronato, que provavelmente vocês já viram mais, e tem o zolendronato. Tá? Qual será que é melhor? Nesse conjunto aqui de 2 estudos multicêntricos, a gente teve aqui um grupo de pacientes com cálcio alto, que eles compararam o zolendronato em 4 mg, 8 mg versus o pamindronato 90 mg. Tá? O zolendronato é uma infusão bem mais rápida que o pamindronato, e eles compararam a resposta desses pacientes em 10 dias com normalização do cálcio, né, por quanto tempo esse cálcio ficou normal. E olha só que interessante. Cálcio completamente normalizado, sintomatologia completamente normalizada em 10 dias, foi atingida em praticamente 90% dos pacientes que tomaram 4 mg de zolendronato. Com 8 mg foi um resultado parecido, né, sem diferença estatística, e eles foram melhores que o pamindronato, que só em 70% dos casos conseguiu esse efeito. Tá? O zolendronato, além de tudo, normalizou mais rápido o cálcio, em 4 dias metade dos pacientes já tinham normalizado, contra só 1/3 no pamindronato, e a resposta média, tá, foi mais longa com o zolendronato. O com 8 mg foi a mais longa ainda, né? Você vê que aqui dá uns 30 dias com 4 mg de zolendronato, 43 com 8, contra só 18 dias do pamindronato. Então, por aqui parece meio claro que é melhor dar zolendronato. Qual que é o problema? Mais caro e mais indisponível. Mas, nitidamente, ele recupera o paciente mais rápido e mantém esse paciente controlado por mais tempo. Tá? Já que o 4 e 8 mg tiveram resultados muito parecidos, qual dos dois é melhor dar? E a resposta vem desse estudo, onde a toxicidade renal foi maior com 8 mg, e, eventualmente, esses pacientes acabaram morrendo mais. E eles atribuíram essa mortalidade maior que o do zolendronato de 8 mg, exatamente por maior toxicidade renal. O paciente fazer uma lesão renal aguda na vigência de um tratamento de câncer, obviamente, é um marcador prognóstico. Então, entre 4 e 8 mg, é 4 mg de zolendronato, que seria a sua droga de escolha numa hipercalcemia. A gente sabe que não é disponível em todo o setor, mas é importante vocês saberem. Lucas, não tenho, posso dar pamindronato? Pode, não está errado, tem efeito. Você só tem que ter a consciência que, se você tiver as 2 opções, opte pelo zolendronato. Se você não tiver, pamindronato tem efeito. Só demora mais para agir e persiste por menos tempo, mas é um bifosfonado e adequado para você tratar. Tá? Só para citar aqui para vocês, que é uma droga mais moderna, que é o imunobiológico, que é o denosumab, que hoje em dia tem sido sugerido como uma droga para situações mais refratárias, tá? Ou esse paciente que começa a ter que tomar muito bifosfonado pelo risco da osteonecrose de mandíbula. Vou fazer outra coisa, é uma droga caríssima, tá? Você faz ela subcutâneo, ela demora para agir, 9 dias para agir, mas também mantém aí o paciente controlado por 1 mês.
Mas hoje em dia tem sido usado em situações muito específicas, que são esses pacientes que ambulatoriamente começam a ser refratários à queda do cálcio, e aí eu, para não ficar abusando de bifosfonado, eventualmente eu parto para o denosumab. Tá? Os serviços oncológicos mais específicos é que acabam usando. Para a gente na emergência, fez o bifosfonado lá, você está perfeito. Tá? Se a gente tivesse que separar esse paciente para você, assim, cheguei na emergência, baseado no nível de cálcio, o que que eu faço? Pessoal, em geral, se for leve essa hipercalcemia, com pouco sintoma, basta você restringir qualquer fonte de cálcio oral. Se ele tomar tiazídico ou lítio, que são drogas que estimulam a retenção de cálcio, você suspende e faz o cara beber mais água. Não é o mais comum. Grosso modo, a gente pega a maior parte dos pacientes aqui, com calciômico entre 6 e 7, um total de 12 a 14, que aí sim eu vou hidratar e dar bifosfonado. E eu vou reservar a hidratação com a calcitonina se o paciente for mais grave, porque daí eu quero ter a clação mais rápida da calcitonina enquanto eu hidrato, e obviamente sempre bifosfonado, de moderado a grave, sempre vai ser droga que vai entrar. Ok? O denosumab eu citei aqui, mas é aquilo que eu falei para vocês. Em geral, entra em situação ambulatorial refratária. Tá? E é uma droga absolutamente super restrita por conta do custo dela. E uma quarta e última situação aqui para vocês. Vamos pensar nesse paciente aqui, que é um paciente com linfoma, fazendo químio, né? Não é uma neutropenia febril que ele vai ter, e chegou com muita náusea, queda está geral no pronto-socorro, o exame físico um frustro, e você faz alguns exames laboratoriais que demonstram que esse paciente já está com a creatina aumentada, ele tem hipercalemia e hipocalcemia. Então, distúrbios eletrolíticos com lesão renal num paciente fazendo químio. Esse é o típico caso de uma lise tumoral. Tá? A lise tumoral, sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais comuns em termos de emergência oncológica, tá? Principalmente em câncer hematológico, que é onde eu tenho maior incidência de lise tumoral. Então, se você tiver que lembrar de alguma coisa, assim, lise tumoral onde que está, em geral, é em linfoma e ou em leucemias. Tá? Por quê? Porque depende muito de volume tumoral. Linfomas e leucemias, em geral, são tipos de tumores que têm muita carga celular, tá? E que são muito sensíveis a tratamento citotóxico, ou seja, você dá qualquer coisa de quimioterapia, morre célula a rodo. E por conta disso, gera tudo que a gente vai ver, que eu vou mostrar para vocês como acontece. Lembrem-se do seguinte, quem são as coisas mais associadas nos adultos? Então, LLA, quer dizer, 9% dos casos, LMA, 27% dos casos, e os linfomas não Hodgkin são 28% dos casos. Apesar do que muita gente fala, mas nossa, o cara tem um tumorzão aqui de pulmão. Gente, tumor sólido é só 1% dos casos de lise tumoral. Então você tem que lembrar o quê? Das leucemias agudas e dos linfomas. Esses caras tratando fazem muita lise tumoral. Tá? E é isso. Poucos dias depois da químio, no curso de uma químio, esse cara chega mal no pronto-socorro. Tá? Aqui eu vou passar que, na verdade, é mais do mesmo em relação ao outro slide, não preciso aumentar esse grau de detalhamento, lembrem disso. E o diagnóstico é laboratorial. Você vai ter um quadro clínico, que a gente já vai falar um pouco mais dele, tá? Pode aparecer até alguns dias antes do tratamento oncológico, ou seja, pelo próprio curso da doença, mas o que é mais comum é a gente ver na vigência do tratamento. E depende do diagnóstico que você veja duas ou mais destas alterações aqui. Hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. Então é ácido úrico, potássio e fósforo para cima com cálcio para baixo. Tá? Tem duas dessas, já é uma lise tumoral do ponto de vista laboratorial. E aí você vai juntar isso, aqui é só para vocês saberem os valores, ninguém decora isso, tá, gente? Então, o ácido úrico em geral vai ter acima de 8, potássio acima de 6, fósforo acima de 4,5, cálcio total abaixo de 7. Isso aqui é arbitrário. Se eu pegar um cara com ácido úrico de 7,8 com potássio de 5,5, é lise tumoral, tá, gente? É que normalmente existem critérios arbitrários porque isso é usado em estudo, mas na prática, o que é importante é lembrar disso. Ácido úrico, potássio, fósforo para cima, cálcio para baixo, tem 2 desses 4, é uma lise tumoral. Não é, porque não bateu aqui, não. Isso aqui é para você saber que existe critério, mas o racional fisiopatológico não envolve isso aqui, não é 100% dos pacientes que vão ter sempre os critérios exatamente do que está descrito no livro. Tá? E o diagnóstico clínico? Eu tenho a parte laboratorial, o diagnóstico clínico depende de basicamente uma de 3 situações.
Ou o paciente fez lesão renal, ou ele fez uma arritmia cardíaca, ou ele está tendo convulsões, tá? Teve uma destas manifestações, manifestação renal, eletrocardiográfica ou neurológica, que em geral é convulsão, este paciente tem a síndrome completa, não só a parte laboratorial, tá? O que é mais comum para a gente é a gente pegar o paciente com sintomas pouco específicos, você faz o diagnóstico laboratorial e ele ainda não está com o diagnóstico clínico da síndrome completamente firmado, e aí a gente usa aqui, né, para citar para vocês, que são os critérios de Carol Bishop, que em geral, em função dessas complicações, ele gradua, né, deixa o paciente numa situação mais leve ou mais grave. Isso aqui também não precisa decorar, eu cito para vocês porque isso é citado em todo o livro, a gente não precisa lembrar, a gente só precisa, é nítido, né? Quanto maior a lesão renal, mais graves as alterações eletrocardiográficas, mais difícil tratar essa convulsão, mais grave esse cara é, ponto. Eu não preciso lembrar se ele está no nível 2, no nível 3, isso não importa. Tem sintoma, e os sintomas em geral são já graves per si. Tá? Importante você ter o diagnóstico. Por que acontece essa bagunça toda? Está tendo lise celular? Cai o potássio e fósforo na circulação, então fica nítido porque que aumenta potássio e fósforo. Né? Isso aqui, o fósforo, por estimular a hipocalcemia, porque ele quela, e associado ao potássio, é o que gera a parte cardiológica, que são as arritmias, tá? Pode gerar alterações musculares como tetania, e essa hipocalcemia que em geral estimula a convulsão. Ok? Além disso, quando eu formo essa conjunção entre fósforo e cálcio, que gera essa hipocalcemia, esses cristais de fosfato de cálcio depositam no rim e são parte do que acontece para fritar o rim do cara. Do outro lado, estou lesando célula, está caindo DNA na circulação, esse DNA vai ser fragmentado, vai virar xantina e vai virar ácido úrico, que também faz parte daquilo que faz a lesão renal. Então é por isso que assim, ó, o que esse paciente tem? Alteração eletrocardiográfica, convulsão e frita o rim. Basicamente é por conta disso. Ok? Como é que esse paciente chega para você? Se ele não chegar já convulsionando, que é o que é mais comum, porque a lesão renal você depende, em geral, de uma creatinina para ver. A alteração eletrocardiográfica, em geral, depende de um eletrocardiograma para ver. Se ele não estiver convulsionando, o que, em geral, você vai ver é um paciente também com quadro inespecífico abdominal. Náusea, vômito, diarreia, tá? É o mais comum, que está estimulado aí por esses distúrbios eletrolíticos, em geral, e pela lesão renal. Vai subir ureia, vai mudar pH, tá? Letargia, anorexia. Então, assim, de novo, é um paciente que chega para você com uma situação bastante inespecífica. Por isso, o que eu tenho que lembrar é o seguinte: esse cara tem linfoma, tem uma leucemia, está tratando, corre atrás da lise tumoral. Ah, mas não convulsionou, não tem nada evidente. Tem um monte de sintominha bobo, está com mal-estar. Corre atrás de lise tumoral. Tá? Então, aqui o grau de suspeição tem que ser trave baixa. Linfoma, leucemia aguda, está tratando, chegou no pronto-socorro, mesmo que seja um mal-estar bobo ou náusea e vômito, investiga a lise tumoral. Essa é a grande dica para você fazer o diagnóstico. Senão você vai falar assim, ah, legal, vou dar aqui um antiemético, o cara deu uma melhorada, vai para casa e aí já era. Como é que eu faço o tratamento? De novo, a base aqui das coisas é hidratar, tá? Por quê? Eu preciso espoliar esse potássio e esse fósforo principalmente, não tem outra saída que não seja fazendo esse cara urinar. Diferente da hipercalcemia, aqui eu vou dar diurético. Aqui eu quero forçar a diurese. Porque eu tenho um distúrbio eletrolítico e o distúrbio eletrolítico vai matar esse cara mais rápido. Ele morre de uma taquicardia ventricular, por exemplo, por conta dessa hiperpotassemia. Tá? Então, aqui a ideia é da hidratação com o diurético em paralelo. Uma coisa que se cita em alguns lugares é alcalinizar o cara. Pô, vamos alterar o pH do cara, né, para ver se a gente melhora esse ácido úrico, para ver se joga esse potássio para dentro da célula. A gente não vai fazer isso. Por quê? Na hora que eu mudo o pH, a solubilidade do ácido úrico aumenta e aí ele deposita mais no seu rim e frita mais o rim do cara. Tá? Além disso, a chance de eu expelir o fosfato que está junto com o cálcio diminui, também deposita mais. Ou seja, aumentar o pH desse paciente piora a lesão renal. Então a gente nunca vai dar bicarbonato para ele, é soro fisiológico com furosemida. Tá? E
Isso trata o quê? Os distúrbios base ali, que são o fosfato e o potássio, que estão aumentados, que vão matar esse cara rápido, mas eu também tenho que diminuir a chance desse cara fazer a lesão renal, que vai manter esses eletrólitos elevados. E aí a gente vai para o tratamento focado no ácido úrico. O que a gente tem mais disponível, pessoal, é o allopurinol, né? Ele inibe a xantina oxidase, né? A xantina oxidase é aquela que pega lá as xantinas que vieram do DNA que está fragmentado e transforma em ácido úrico, ok? A gente vai fazer uma dose de 50 mg de 8 em 8, no máximo 100 mg de 8 em 8, né? Qual que é o problema? Mesmo você dando, demora para ela fazer efeito e normalizar esse ácido úrico, tá? Além disso, como eu bloqueio essa conversão aqui, eu aumento o acúmulo da xantina, e a xantina é nefrotóxica também. Então, por isso que o allopurinol, assim, ele é bom peronomútil. A gente dá, sabendo que ele não vai ter um efeito completo, às vezes por falta de opção. A outra opção que existe é essa tal de rasburicase. E aí, o que a rasburicase tem de interessante? Em vez dela bloquear essa conversão aqui, ela pega o ácido úrico e transforma em algo que é solúvel, que é a lantoína. A gente não tem essa enzima aqui, que é a uratoxidase, ela não é produzida em humanos, a gente faz uma recombinante, que é de outros mamíferos, e joga dentro da gente. Para fazer esse papel aqui, ela produz essa proteína aqui, que é a lantoína, que essa aqui é hidrossolúvel para caramba, e aí você urina isso aqui numa boa. Como você está estimulando a diurese, vai tudo embora. Tá? É uma droga mais cara, porém, se você tiver ela disponível no seu serviço, ela é a droga de escolha e não o allopurinol. A gente dá o allopurinol na falta da rasburicase. Ok? Aqui é só para vocês saberem, a gente dá uma dose de 0,15 mg quilo, tá? Uma infusão, né? O custo é altíssimo, mas ela funciona super bem, tá? Em estudo tanto em adulto quanto em criança, a gente vê aí resultados muito positivos com controle mais rápido, tá? O que mais que a gente faz para esse paciente? Então a gente está hidratando e dando diurético para forçar a saída desses eletrólitos, vai tentar controlar essa questão aí do ácido úrico, na pior das hipóteses, com allopurinol, mas sabendo que ele não resolve completamente sua vida. Em paralelo, você vai tratar esses distúrbios eletrolíticos, e a hiperfosfatemia é uma das formas da gente tentar controlar no curto prazo, enquanto esse cara não está urinando tudo que precisa, é dar hidróxido de alumínio mesmo para dar uma quelada nesse fosfato. Ok? A hipercalemia é tudo aquilo que vocês já conhecem. Pô, tem alteração eletrocardiográfica, já vou dar gluconato de cálcio, vou aumentar a quelar no trato digestivo com Sorcar, vou fazer solução polarizante. Você já está dando diurético, né? Então, tudo aquilo que vocês já sabem para o potássio vale aqui, não é diferente. E a hipocalcemia, Lucas, eu deixo ela quieta lá? A priori você deixa ela quieta lá. Tá? O fato de você tratar a hiperfosfatemia vai liberar esse cálcio. Ele está grudado nesse fosfato. Só por isso que ele está baixo. Tá? Então, a gente só vai tratar se o paciente estiver sintomático do ponto de vista de cálcio. E aí, o que eu vou considerar como sintomático? Tá? QT longo, hipocalcemia gerando QT longo. Lembra que você acabou, né, pelo menos um eletrocardiograma você vai fazer aqui, porque a gente sabe que isso aqui dá muita arritmia. E se eventualmente você está procurando alteração eletrocardiográfica por conta do potássio. Viu um QT longo, você vai dar gluconato. Tá? Ou então, se o paciente tiver chivostectros ou alguma coisa que sugira hipocalcemia do ponto de vista de neuromuscular. Se não, não tem nada óbvio, pode deixar esse cálcio tranquilo, que na hora que você estiver tratando esse fosfato, esse cálcio naturalmente vai subir. Ok? E assim, é curva do rio, é raríssimo, mas em último caso, gente, você está tratando de eletrólitos. Num caso gravíssimo, que está refratário a qualquer medida que você está fazendo, na pior das hipóteses, você dialisa esse paciente, que você corrige tudo isso. É que não é a nossa primeira escolha, por quê? Aumenta a morbidade, aumenta a complexidade do paciente, depende de eu passar catéter, ter o serviço de diálise disponível, a gente consegue fazer todas as outras coisas de forma muito mais rápida e mais custo-efetiva. Então a gente é para deixar na manga aquela coisa assim, tá, a casa caiu, nada responde, eu tenho essa possibilidade. Na pior das hipóteses, eu dialisando, como eu estou lidando com um monte de eletrólito, eu rebalanceio tudo isso com o banho da diálise. Ufa, encerramos, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal, fico disponível, mas acho que essas 4 situações são as mais importantes. A gente vai falar de uma quinta na aula complementar, que também é focada mais nos tumores oncológicos hematológicos,
Mas se vocês lembrarem dessas 4 aqui na vida prática de vocês, mais a neutropenia febril que a Carla vai falar mais tarde, vocês vão salvar muitas vidas e estar muito à frente da média das pessoas que atendem paciente oncológico em pronto-socorro, que grosso modo nem sequer às vezes pensam nesses diagnósticos. Ok? A gente tem um breakzinho aí de 10 minutos, um banheiro, uma água, e depois a gente volta com a próxima aula. Obrigado.